e tu és meu. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre o reino do Senhor, as coisas de Deus. Bem verdade é que eu já estava aí um tempinho, né, sem postar nada do Senhor, mas é porque estava aí buscando, né? Buscar é muito importante, buscar a Deus. Esse momento tão difícil aí de pandemia, né? De um monte de coisa. Mas Deus é fiel. Deus abençoe a vida de todos que vão assistir esse vídeo. Seja ao vivo, pelo Facebook ou pelo meu canal no YouTube, né? Sem mais delongas aí, vamos começar a falar um pouco do Senhor. E hoje eu quero falar coisas aí muito importantes. E coisas que às vezes até você já sabe. Mas que nós precisamos a cada dia lembrar, pôr em prática. E eu queria deixar essa palavra aí para vocês, essa reflexão, né? Gálatas capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo muito importante. Eu queria colocar aqui, né, não vou dizer um tema, mas uma pequena pergunta para a gente poder pensar. Seja você o que seja aí, cristão, que está na busca de encontrar o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus. Só existe um Deus, né? Então você que está nessa busca. A importância de meditar nos ensinos de Deus, querendo conhecer a vontade verdadeira de Deus para nós, né? Ou melhor, para você em primeiro momento, né? Muito se fala hoje, e não é errado, mas eu acho que de maneira superficial, de que devemos aceitar a Jesus. Tá, o que é aceitar a Jesus? Eu posso dizer, não, eu aceito, eu creio nele, né? Então a ideia hoje ela está um pouco sem profundidade, né? E é essa reflexão que eu quero trazer a você. Então, a importância de nós estarmos meditando, querendo conhecer a vontade de Deus para nós. Por que eu digo querendo conhecer a vontade de Deus? Uma coisa é eu ler a Escritura com a ideia de querer, por exemplo, ser próspero, ter dinheiro, saber se Deus está ali mesmo ou não, se esse Deus é de verdade, com pensamentos que não são verdadeiros. Porque Deus ele é poderoso, e sendo ele poderoso, você concorda comigo que ele não concorda com tudo, mas ele está em todo lugar. Então, se ele sabe que a sua intenção é conhecê-lo de verdade, né? Independente do contexto religioso que você estiver, você começar a buscar a esse Deus, então, no secreto da sua casa, na sua mente, dizer, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero conhecer as imitações de Deus, quem diz que é Deus. Deus, me revela quem é o Senhor. E à medida que você for abrir, né, a palavra do Senhor com esse pensamento, Deus sabe que a sua sinceridade em buscá-lo é verdadeira, e assim ele se revelará a você. Eu te garanto isso. Cada dia mais. Então, a importância de meditar, né? Meditar com a vontade de conhecê-lo.
Porque milhares de pessoas hoje meditam na Bíblia, na palavra do Senhor, na coleção de livros, mas sempre com motivos errados. Eu quero ser próspero, quero meditar para saber como que eu vou lidar com o meu casamento, como lidar, mas nunca com o fundamento principal, que é conhecer a Deus. As outras coisas Deus vai revelar, Ele vai ensinar. Mas o sentido principal e que não se deve perder é conhecer a Deus, né? E a vontade dele para nós, em todas as áreas e enfim. Em Gálatas 3, o apóstolo Paulo começa, eu não vou aqui trazer todo o capítulo, até porque tem muita coisa importante aqui, hoje eu só quero deixar essa reflexão. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 de Gálatas assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus, o Cristo, foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo seu próprio esforço ou pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes deu o seu Espírito opera milagres entre vocês e realiza as coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra. Amém? Eu só vou ler até aqui, irmãos, porque daqui tem muita coisa e eu quero ser rápido nesse vídeo para que você depois vá pensar e vai meditar. Paulo aqui está confrontando a igreja de Gálatas, a comunidade ali das igrejas de Gálatas, com a seguinte pergunta: quando vocês aceitaram a Jesus, crendo que Ele era o Filho de Deus, e o Espírito Santo manifestou o seu poder em vocês, foi pela confiança que vocês tiveram na mensagem que receberam, ou por vários conjuntos de regras e palavras e ensinos que hoje colocam na sua cabeça? Olha que coisa fantástica, vou repetir. Se os irmãos ouvirem algum barulho aí, não liga não, que tem os meus vizinhos aqui, às vezes eles estão falando, então pode ser que o som aqui capta o áudio deles, tá? Mas fiquem em paz. Bom, olha que coisa fantástica. Paulo está perguntando para eles: quando vocês viram o Espírito Santo manifestar na vida de vocês, transformar a vida de vocês, fazer milagres, transformar verdadeiramente o seu caráter, foi pela mensagem de Jesus que vocês creram nessa mensagem e assim Deus se manifestou? Ou foi pelo monte de conjuntinho de regras que estão colocando na cabeça de vocês e que estão aí falando, mesmo que esse conjunto de regras seja certo, mas se foi pelo conjunto de regras, de vocês obedecerem conjunto de regras, ou foi pela fé na mensagem que vocês creram? Que mensagem foi essa que Gálatas creu? Vou explicar. A mensagem foi que Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, sabendo do plano maligno das trevas em querer matar o ser humano de forma física e espiritual, condenado à morte eterna, ele então tem um plano de entregar o seu filho, que é ele próprio, que muitas vezes as pessoas não entendem isso, que é Deus que se fez filho, para habitar no meio de nós, ok? Para que, como 100% homem, mas 100% Deus, morresse na cruz, como eu li aqui, logo no primeiro versículo, ele diz aqui, Cristo foi exposto como crucificado, ou seja, qual era a ideia de ser crucificado? Só era crucificado para o judeu, a morte para o judeu, para aqueles que eram detentores da palavra de Deus, aquele cujo
estava em pecado e não conseguiu cumprir a lei de Deus, não a lei dos homens, a lei de Deus, né? Não um conjuntinho de regras, mas a lei de Deus. Mas, Estênio, qual é a diferença da lei de Deus para a lei do conjuntinho de regras que você está falando? Porque a Bíblia diz que se a gente não obedecer, se a gente não é incapaz de obedecer a lei, a gente é incapaz de obedecer a lei como conjunto de regras, mas somos capazes no Espírito de cumprir a lei através do entendimento. Só que para que eu venha ter o entendimento da lei de Deus através do Espírito Santo, eu preciso crer na mensagem. Olha que coisa profunda. Quer dizer, se eu não creio na mensagem, não tem como eu viver, né, obedecendo às leis de Deus. Por quê? Porque olha como fica claro isso. E eu queria trazer essa reflexão para vocês aí aprender e pensar. Regra não ensina. Regra, ela só diz o que pode e o que não pode fazer, mas ela não ensina. Ensino, né, traz para nós o entendimento e o conhecimento. Por que não se pode fazer ou por que se pode fazer. E esse conhecimento, esse entendimento, a gente só consegue entender à medida que eu verdadeiramente quero conhecer verdadeiramente a Deus. Mas como que eu sei que se eu quero conhecer verdadeiramente a Deus? É simples. Eu vou buscar a Deus. Através da onde? Da sua palavra, através da oração, através da meditação da palavra. E vou então crer verdadeiramente se aquilo que foi me falado faz sentido. Então, quando uma pessoa diz que ela crê verdadeiramente que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Filho de Deus, mas ela não tem um relacionamento sério com esse Jesus, então a crença dela é mentirosa. Ela só busca a Deus, então, ou a Jesus, quando ela precisa. Ok? É diferente você querer buscar a Deus quando você precisa. É diferente de você buscar a Deus sabendo que você precisa dele. É totalmente diferente. As pessoas hoje buscam a Deus quando, no entendimento delas, elas entendem que precisam de Deus numa determinada área. Aquele verdadeiramente que busca a Deus já entende que no seu coração ele precisa de Deus, porque sem Deus ele não consegue fazer nada. E ele só vai buscar verdadeiramente a Cristo quando ele entende que em sua vida ele precisa de Deus, através de Jesus Cristo. Então uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma vida de oração, que ela só pede quando ela precisa de algo que ela entende que precisa, esse evangelho não é o evangelho da verdade. Agora, aquele que ora constantemente, porque sabe que é falho, busca conhecer a vontade de Deus para não errar, aleluia, esse sim verdadeiramente está tendo cada dia mais um encontro com Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer aqui onde eu li, no versículo 3, ele diz assim, ó, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço de vocês? Vocês querem cumprir as leis de Deus por esforço de vocês? É impossível. Só dá para cumprir, aleluia, a vontade de Deus na minha vida se eu me submeto a querer conhecer a Deus e ao que Ele quer me oferecer. Não há psicólogo maior no mundo do que o Espírito Santo e do que Jesus. Só que o relacionamento que as pessoas buscam com Deus hoje é quando elas precisam de algo. E elas não entendem que elas precisam de Deus e não de algo que Deus pode dar. Porque uma pessoa que verdadeiramente entende que ela precisa de Deus, diariamente ela está buscando a Deus. Diariamente ela está querendo compreender a vontade de Deus. Isso é profundo.
Porque o que vai destacar uma vida de um cristão, de um servo de Deus, não de crente, de católico, de praticante de culto. Eu estou dizendo de um servo, ou seja, uma pessoa que vive em Cristo, que vai destacar essa pessoa. E quando eu digo destacar, não é que ela vai estar no meio das pessoas lá, sendo, vamos dizer assim, referência. Não, eu estou dizendo o que vai destacar a pessoa para Deus, aos olhos de Deus, é se verdadeiramente você está meditando e querendo conhecer a Deus para a sua vida e principalmente para você conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque é muito fácil o que as pessoas fazem hoje. Ah não, eu creio em Deus, pô, eu creio em Jesus. Tá, você crê? Tá bom. Mas por que não pode fazer determinada coisa? Ah, não pode porque Deus falou que não pode. Isso é muito vago. Né? Ah, por que você não pode ter uma relação sexual antes do casamento? Ah, porque Deus falou que é proibido. Muito vago. Ah, Stênio, mas você vai dizer que na Bíblia tem explicação para tudo isso? Tem, e Deus revela. Mas para aqueles que buscam com o entendimento de querer conhecer a vontade dele para mim. É muito fácil eu querer conhecer a vontade de Deus para os outros, mas não querer conhecer a vontade de Deus para mim. Quando Deus fala através da sua palavra sobre o pecado, por exemplo, o pecado do vício, né? E o vício a gente tem vários, tem a bebida, tem a prostituição, tem a pornografia, falar mal do outro, enfim. Vício é vício, vício é aquilo que você cotidianamente faz e não sente mais culpa, hein? Não sente mais culpa. Aquilo virou uma prática na sua vida tão natural que você não sente mais culpa. Você fala mal do outro e acha que está tudo certo. Você bebe ao ponto de ficar bêbado, a perder o senso, a falar mal do outro, a falar conversas que não edificam a sua vida, mas você fala, não, dá nada, eu tenho domínio. Né? Você começa a usar a droga, seja o que for, a substância, dizendo, não, tenho domínio. Isso aqui eu tiro de letra. E você não busca verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque se você verdadeiramente buscasse a Deus, você já sabia que naquele caminho que você está andando está errado. Mas, se no meio daquele caminho ali, da bebida, da prostituição, das drogas, do que seja, eu não estou aqui para falar para você o que é. Né? Pode ser várias coisas. Como eu já dei o testemunho, por exemplo, meu aqui, do que eu era viciado e Deus me libertou. Ok? E não era nenhum tipo de substância ilícita, hein? Não era bebida, não era pinga, não era cachaça. Eu era viciado em Coca-Cola e Deus me libertou. Então vício é vício. Não tem pecadinho nem pecadão. Mas enfim, se no meio daquele vício, daquela sua dificuldade, né? Alguma coisa de ruim acontecer sobre a sua vida, aí você vai lembrar de Deus, né? Se uma pessoa está ali, de repente bebendo, fumando, e aí começa aquelas conversas que não edificam a vida de ninguém, né? Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, quando eu era daquilo ali, quando eu fazia aquilo. Ah, mas fulano traiu ciclano, mas ciclano traiu beltrano. Só conversa que não edifica. Porque as conversas de uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus, ele vai sempre se policiar, né? A conversa são coisas do reino, coisas boas, sempre querendo ajudar o próximo, orando pela vida de alguém, se corrigindo e corrigindo os irmãos, porque engana-se muitas vezes as pessoas, elas acham que a pessoa que serve a Deus, ela não peca mais. Não, ela tem pecado, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Agora há uma diferença da pessoa viver numa vida de pecado e ela errar no seu caminho. Por isso nós temos o mediador que é Jesus Cristo. Porque no meio do nosso caminho a gente pode errar. E querendo buscar a presença de Deus, nós vamos confessar os nossos pecados diariamente. Vamos trabalhar isso em nós, quebrando esse paradigma, né? Quebrando essa vida de erro. Um verdadeiro cristão que verdadeiramente crê em Deus, quando ele erra, ele já se arrepende.
Quando ele está no meio do caminho de uma prática, ele já confessa o seu erro, né? E o interessante, irmãos, que só olha o que Deus trouxe para mim. A paz do Senhor, meu irmão. Valdeir, Chiquinho, Deus abençoe, Mestre Omar. Olha que coisa interessante. Um ser humano só vai chegar diante de Jesus e confessar os seus pecados diariamente, todo momento, se ele verdadeiramente quer ser liberto. Um criminoso, ele só confessa um crime quando ele quer ser liberto. Confessar, não admitir que fez, são coisas diferentes. Confessar parte de mim e de você. Eu só confesso algo para Deus quando eu quero verdadeiramente ser liberto. Eu só confesso quando eu não aguento mais viver na prostituição, viver na bebida, viver na cachaça, viver falando mal do outro, viver mentindo. Essa é uma mensagem para você refletir sobre a sua vida. Será que verdadeiramente você quer ter um relacionamento com Deus? E se você quer, será que você está caminhando para isso? Ou será que você só busca Deus naquilo que você quer que Ele faça? Não entendendo que Deus quer fazer o 100% na sua vida. Então por isso que Paulo está aqui repreendendo os Gálatas, dizendo assim, olha, quando vocês aceitaram a Jesus, a mensagem foi que o Filho vai te libertar e pela fé Ele vai transformar a sua vida. Basta você crer na mensagem e ficar firme com Jesus. O que é ficar firme com Jesus? É olhar para Jesus como exemplo. Ficar firme com Jesus não é só orar, mas é olhar Jesus como exemplo. O que Jesus faria? Jesus ele ficaria bem louco de cachaça? Jesus fumaria baseado, ficaria bem louco de maconha. Jesus teria uma vida de mentira. E alguns crentes não vão entender o que eu vou dizer aqui, vai achar até que eu estou blasfemando, mas eu sei o que eu estou falando. E se Jesus tivesse a possibilidade, porque ele não tem, né? Porque ele é santo, puro, e é indiscutível essa possibilidade. Mas se Jesus tivesse a possibilidade no seu caminho terreno de errar, ele se arrependeria e confessaria o seu pecado? Sim, porque esse é o exemplo que ele deixou para nós. Então uma pessoa que diariamente ela não olha para a sua vida e continua numa vida de prostituição, de adultério, de pornografia, de vício, de mentira, né? Uma vida com pensamentos totalmente impuro, né? Onde se alimenta só de coisas que tudo leva ao pecado, né? Então, seja na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de viver, nos seus programas de televisão, como usa a internet, as músicas que ouvem, tudo, irmãos, tudo isso vai mostrar quem verdadeiramente essa pessoa é em Cristo e qual relacionamento ela quer com Deus. Porque pensa, é só pensar o que Jesus faria e buscar esse relacionamento. Então aqui, verdadeiramente, Paulo está corrigindo os Gálatas, dizendo assim, ei, vocês receberam a mensagem, porque essa mensagem, irmãos, eu quero dizer bem claro aqui para quem vai ouvir e quem está ouvindo aí comigo e me acompanhando. A mensagem que Jesus Cristo transforma, liberta, que Ele verdadeiramente transforma a nossa vida, ela é verdadeira e ela é eficaz. E se na tua vida não está acontecendo isso, significa que o seu relacionamento com Deus ele é superficial e não é verdadeiro. E isso não é somente para você que está ouvindo. Isso serve para mim, porque eu sou o primeiro que estou falando aqui. Então, se na minha vida não está tendo algo significativo diariamente com Cristo, a minha busca em Cristo, ela não está sendo verdadeira. Mesmo que eu cumpra determinados conjuntos de regras, mesmo que eu não beba, mesmo que eu não fume, mesmo que eu não fale mal de ninguém, mas se a minha mente pensar, já significa que a transformação não é verdadeira. Olha que profundo isso. Deus está nos ensinando através da palavra dele aqui, usando o apóstolo Paulo, que a nossa relação com Jesus ela precisa ser verdadeira. E se ela for verdadeira, o Espírito Santo transforma, porque ele tem poder para isso. Eu li aqui. Tá aqui, ó. Aqueles que lhe dá, ó, aquele que lhes dá o seu espírito
e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra. O que ele está dizendo aqui? Que o Espírito Santo é poderoso para operar em nós se nós recebemos a palavra. Que palavra? Que Jesus ele liberta. Que Jesus ele morreu na cruz. E levarmos isso a sério. Porque quem leva verdadeiramente a sério a morte de Jesus na cruz, sabendo que ele levou os nossos pecados, confessa os seus. Se arrepende. Busca conversão. Busca mudança. E não fica na mesma. Se a sua vida está na mesma, seu relacionamento com Deus, ele é furado. Ele não é verdadeiro. Ele é superficial. Porque aquele que quer buscar verdadeiramente a Cristo, a todo momento quer conhecer mais a Deus. A todo momento quer saber: Deus, por que eu não posso prostituir? Senhor, por que eu não posso ser viciado? Senhor, por que eu não posso mentir? Senhor, por que eu... Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Senhor, por que eu minto? Senhor, por que eu olho a prostituição? Senhor, por que eu me alimento de músicas do mundo? Senhor, por que eu me alimento de falar mal do outro? Senhor, por que eu me alimento disso? Por que, Senhor? Por quê? E fazendo isso, colocando diante de Deus as suas fraquezas, você será forte. Porque a palavra de Deus, Paulo diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Essa é a verdadeira humildade. Isso é o que Pedro diz, ó, que se coloque debaixo da potente mão de Deus e humilhe-se. Humilhar não é dizer que você é coitado. Humilhar é dizer e confessar a Cristo que você é pecador e falho. E buscar essa mudança. É esse evangelho que Jesus veio trazer para nós. O evangelho do arrependimento. O evangelho da transformação. Se eu acordo hoje, irmãos, de ontem para hoje, é verdade, meu irmão Chiquinho, de ontem para hoje, aleluia, de ontem para hoje, ou de hoje para amanhã, se o Espírito Santo não incomodar você em alguma coisa que você precisa mudar, acorda, irmão, seu relacionamento com Deus está errado, ele não é verdadeiro. Porque quem vive em Espírito sabe o que eu estou dizendo. É a cada 5 segundos, é a cada, 10 minutos, é a todo tempo o Espírito Santo corrigindo. É o Espírito Santo dizendo: olha, isso aqui está errado, olha, isso aqui não me agrada, ó, isso aqui está errado. Isso aqui não é segundo a minha vontade. E aí, aquele que tem a vontade de conhecer a Deus, vai meditar em Deus e na sua palavra. Para quê? Para conhecer a vontade de Deus. Não para querer manipular a Deus. Como a gente vê muitas igrejas, né? Lógico que tem servos de Deus, sim, tem remanescente. Não são todas as igrejas, mas a gente vê muitas igrejas manipulando a palavra de Deus. Ó, vem aqui, você dá tal coisa e aí você vai sair com milagre. E se você der pela fé, você alcança o milagre, porque a questão não está ligada ao que você deu, e sim a fé, né? Que é o que a gente colocou aqui. Então, meus irmãos, Deus ele quer verdadeiramente que nós venhamos ser íntimos dele. Lá em Salmo diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, mas lá diz que é meditar com prazer. Aleluia! Meditar com prazer. E eu só medito com prazer nas coisas do Senhor se eu quero conhecer Ele verdadeiramente. Porque se eu não quero só conhecer Ele superficial para tentar manipular a minha vida, é um relacionamento falso com Deus. Por isso tome cuidado, você que vai assistir esse vídeo que não é cristão, ou até mesmo que é cristão, quando alguém começa assim: ó, Deus me deu uma visão aí, que agora por causa desse negócio aí do corona, ou é o fim do tempo, ó, volta para Jesus, senão você vai para o inferno, hein? Olha, volta, porque senão você vai para o inferno. Deus me mostrou, você já lá no inferno, e não sei o que, e tal. E aí a pessoa recebe aquilo muito mais com medo. Ouve o que eu estou falando para não distorcer minhas palavras. A pessoa recebe essa palavra muito mais com medo do que entendimento. Aí que ela fala: vou logo em qualquer igreja ali,
falar que aceitei a Jesus e vou aceitar Jesus, porque aí eu já aceitando e falando que aceitei, aí eu já não vou pro inferno, tô seguro. Isso aí é barganha com Deus. Olha, é melhor eu parar de fazer as coisas aqui, vou começar agora a servir mais a Deus, vou começar a fazer as coisas para Deus aí, que senão eu vou pro inferno. Se não eu vou pro inferno, já tá no inferno. Olhando por esse lado, né? Não tô falando que você tá no inferno porque eu não posso, eu não tenho a condição de Jesus, né? Agora você, quando recebe a palavra de verdade, crendo que ele é o Filho de Deus, amados, é isso que eu quero que você entenda aí, que ele é o Filho de Deus, ele veio para libertar. Ele tem capacidade para isso, ele tem poder para isso. E se esse poder não está agindo na sua vida, é porque seu relacionamento não é verdadeiro com Jesus, não é com Deus. Seu relacionamento é o que Deus pode, é o que Deus pode te dar, e não o quanto ele pode te transformar. E é o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas. Por quê? Porque os Gálatas, quando eles foram alcançados pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo manifestou sobre a vida deles. Houve milagres, houve cura, houve transformação no caráter. Aquele que roubava não roubava mais, o que prostituía não prostituía mais, o que bebia ao ponto de não conseguir mais, né, discernir, vivia com a boca cheia de palavrão, vivia com a boca cheia de imundície, com os pensamentos totalmente fora da vontade de Deus. Esses que faziam isso, não pela ação do homem, mas pela ação do Espírito Santo, não faziam mais. Entendeu? Não é o que eu falo para você, é o que Deus quer falar contigo. Eu posso ser um canal de Deus. Isso que muitas pessoas, elas também não entendem, né? Porque o orgulho é tão grande. Às vezes você fala isso aqui, a pessoa fala, ele está me julgando, ele está me ofendendo. Jamais. Eu tenho a mesma condição que a sua. E da mesma forma que Jesus me alcançou e continua me alcançando, eu estou testemunhando a você que esse poder, ele é verdadeiro e ele opera. Mas se não está operando, é porque você não tem verdadeiramente a vontade no seu coração de conhecer a Deus. Olha que forte isso. Isso é uma porrada para nós, irmãos. É uma porrada porque o Espírito Santo, ele ainda tem poder para curar, para libertar, para transformar, para tirar você dos pensamentos impuros, para tirar você do pensamento de muitas vezes de se colocar para baixo, de dizer, eu não dou certo no meu relacionamento, eu não dou certo nisso, eu não dou certo naquilo, né? Vou ver se eu busco a Deus para ver se ele faz isso. Tá errado. Não entre numa igreja ou em qualquer lugar para buscar a Deus para ele endireitar um lado da sua vida. Você não entende que Deus quer endireitar é a sua vida. Ele quer endireitar é a minha vida. Ele não quer endireitar uma parte da minha vida. Quando eu vou para a igreja entendendo ou querendo que Deus endireite uma parte da minha vida, eu já estou dizendo para Deus o quê? Que eu só quero que ele endireite aquela parte. O resto eu quero continuar. Quero continuar na bebida, quero continuar na prostituição, quero continuar falando mal do outro. Eu quero continuar. E essa transformação, ela não é verdadeira. Agora, se ela é verdadeira, a palavra me garante que a transformação vem de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aí, irmãos, há uma regra que eu li aqui para vocês: confiar em Jesus, confiar na mensagem. E eu termino aqui. O que é confiar em Deus? Porque a palavra fé é confiar. O que é confiar? Se eu confio em Jesus, eu confio na mensagem dele e em tudo que ele diz. Eu não confio metade. Quantas pessoas hoje no meio do evangelho, eles confiam em Jesus até a parte A. A parte B não. Eu confio em Jesus, sei que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus falou pra gente amar o próximo. Não, essa parte aí ele vai operando. Não. É tudo. Quando eu confio em Deus, significa então que eu vou praticar aquilo que ele ensinou. E o que Deus ensinou? Que tem um Filho que morreu na cruz por nós e ele nos liberta de todo pecado mediante ao nosso arrependimento. E aí, irmãos, vem as reflexões que eu quero finalizar aqui, para a gente aqui pensar. A importância de meditar na palavra.
né? Que atenção você tem dado à palavra? E eu vou dizer algo aqui que choca todo mundo, né? Eu só busco a palavra de Deus com alegria se eu verdadeiramente no meu coração quero conhecer a Deus. Por que isso, Estênio? Simples. Porque Deus, ele é poderoso e os seus conhecimentos são infinitos. Ele é infinito, né? Nosso Deus não tem plano de validade, ele é eterno. Então os conhecimentos dele é eterno. Então significa que todo dia eu tenho que aprender com Deus. E se eu entendo isso e acredito nisso, tenho fé nisso, todo dia eu vou buscar a palavra de Deus. Não com pesar, não com, nossa, que Deus do céu, tem que ler a Bíblia de novo. Quantos crentes eu vejo assim, nossa, tem que ler de novo, não aguento mais ler a Bíblia. Esquece, esse relacionamento não é verdadeiro. Agora, quando eu sei quem é Deus, quando eu quero conhecê-lo, quando eu já senti a presença de Jesus, quando eu sei verdadeiramente o que esse Deus é poderoso, o que eu quero conhecer. E o Espírito Santo, ele age aí, ó. Ele fala, você quer conhecer? Tem sede, filho? Vamos lá, vou te ensinar. E aí, as portas das revelações do Senhor, através da Bíblia, através da palavra, é aberta. Estênio, mas eu não fiz teologia. Esquece isso, é muito importante estudar. Mas eu, quando cheguei a Cristo, não estudei teologia. E Deus, na sua misericórdia, se revelou a mim. Porque a Bíblia diz que ele se revela aos pequenos. Aos pequenos são os humildes. Quem é os humildes? Eu já expliquei aqui. É os que sabem que são pecadores e confessa. Irmão, só confessa pecado quem quer ser liberto. Ah, mas eu sou crente já, não preciso confessar. Ixi, se engana. Quanto mais na presença de Deus, quanto mais a gente vê as nossas falhas. Por isso que eu não tenho medo de falar as coisas aqui, porque eu sei que tem gente que recebe isso aqui e fala, nossa, esse cara é muito arrogante, ele está falando de todo mundo, mas não olha para ele. Não, eu sei da minha dificuldade. Eu sei. E é por isso que eu divido com os meus irmãos, porque eu sei que o único que pode operar em nossas vidas é Jesus. E eu sei disso. Eu tenho essa consciência. E essa consciência não vem de mim, vem do Espírito Santo. Então quer dizer, você quer que o Espírito Santo age na sua vida? Comece a analisar o seu relacionamento com Deus. E seja verdadeiro com Ele. A sinceridade ganha o coração de Deus. A sinceridade ganha o coração de Deus. Sinceridade não é falar o que você pensa, tá? Porque eu posso falar o que eu penso e o que eu penso não ser sincero. Pode ser o que eu estou sentindo naquele momento pela minha emoção. São coisas diferentes. Então seja sincero para Deus. Você está com medo? Seja sincero. Você tem pensamentos impuros que você mesmo sabe que é feio mesmo, o negócio é triste. Vá lá falar com Jesus. Jesus, ele veio para isso, viu? Ele veio para os doentes. Ele não veio para os que estão são. Seja você pastor, presbítero, sei lá, evangelista, seja você do mundo, confesse a Jesus Cristo os seus pecados, confesse. Nota-se que a ideia de confessar não é falar, Deus, eu tenho pensamentos impuros. Não, é os detalhes que estão lá no seu coração, sabe? Aqueles detalhes que você precisa jogar para fora, porque quem confessa é porque não aguenta mais. É isso que Jesus quer ensinar para a gente. O Espírito age só em quem verdadeiramente compreende a mensagem que eu falei aqui. Já disse isso. Você pode até durante um tempo cumprir o conjunto de regras, a lei do Senhor. Você pode sim. Nós vemos de várias religiões que cumprem em partes o que o Senhor ensina. Por exemplo, a caridade. Mas, vou dar o exemplo da caridade. Eu posso ser caridoso com o próximo? Posso. Por quê? Porque eu acho que é certo. Porque como é que fala? As regras, a moral humana diz que eu tenho que fazer. Então você não se põe no lugar do outro. Você só fez porque a moral humana diz que tem que fazer. Eu posso ser caridoso? Posso. Ser caridoso com o próximo, querendo um reconhecimento para mim, querendo um reconhecimento para minha instituição, querendo fazer o bem para o outro, para que o outro não passe necessidade física, mas não me preocupe com a necessidade dele espiritual. E aí? Então são motivos errados para a ação certa.
Agora, quem vai me dar os motivos certos? O Espírito Santo de Deus. Esse agir vem pelo poder do Espírito Santo e não pela prática de conjunto de regras. A religião está cheio nas religiões de pessoas que são bondosas, que são caridosas. E aí você vai ver, seja qualquer segmento religioso, tá? Não tô aqui para passar a mão na cabeça se é crente, se é espírita, não, porque o meu negócio é com Jesus. Eu não tenho nada a ver com religião. Mas o que eu quero dizer é que você vê em todos os segmentos pessoas que ajudavam o próximo, eram caridosas, e aí quando você vai ver lá na frente, estrupou alguém, abusou de uma criança, né? Fez algum erro. Por quê? Porque num determinado momento da sua vida, não buscava a Deus e querer conhecê-lo, porque já achava que era superior. Pode ter certeza disso. Em momento da sua vida, ou até mesmo, sei lá, o momento que eu não posso definir, porque aí é Deus que sabe, mas nesse momento da vida dessa pessoa, ela até cumpriu o conjuntão lá de regras religiosas e fez muita coisa boa para as pessoas, mas em seu coração tinha pensamentos torpes, a ganância, e não confessava diante do poder de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você que está assistindo e vai assistir esse vídeo, você acha que o que eu estou falando aqui vem de mim, querido? Mas nunca! Isso é a revelação do Senhor. Isso é a revelação do Senhor. Então Deus, ele vem exatamente para transformar a nossa vida. Quantas religiões e pessoas que a gente vê na televisão que abusaram sexualmente não sei de quem, que desviou dinheiro, que pôs dinheiro na cueca, que pôs dinheiro na meia. Ah, mas o cara era pastor. Ah, mas o cara era isso. Não, esquece isso. Ele poderia ter o título disso, ok? E podia até em determinado momento estar no caminho. Mas em algum momento da vida dele ele deixou de querer conhecer a Deus. E começou a praticar o conjuntinho de regras. E Jesus veio para nos ensinar a sua palavra. Jesus veio para nos ensinar. Por isso que ele praticou e ensinou. Ele fez na prática e deixou a teoria. Então, é momento, irmãos, de você que vai receber essa palavra, assim como eu, examinar o nosso coração. Estamos praticando e verdadeiramente querendo cada dia mais compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e ter essa sede de buscar diariamente? Ou só estamos, muitas vezes, cumprindo o conjuntinho de regras? De novo, para finalizar aqui, ó, regra só ensina o que pode e o que não pode. Regras só diz o que pode, ou diz que não pode ou o que pode. Regra é assim, não pode fazer isso. Observe um pai e uma mãe muitas vezes, né? Principalmente quando ela tem preguiça de educar o filho, né? O pai e a mãe. Observe o pai e a mãe quando tem preguiça de educar o filho. Mãe, por que não pode? Principalmente quando ele é pequenininho. E eu posso falar porque eu sou professor, né? Então eu sei como que é. Por que não pode fazer isso aqui? Não, porque não pode. Sou seu pai, cala a boca. Se eu estiver mentindo, depois vocês escrevem aí que eu estou mentindo, tá? Mas pai, por que não pode isso? Não pode, sou seu pai, cala a boca, fica quieto e tal. Quer dizer, isso é o conjunto de regras. Não pode, cala a boca. Então, regras. Quando eu entendo a palavra de Deus como regra somente, sem querer entendê-las, sem querer meditá-la, né? Então vira conjunto de regra. E conjunto de regra não ensina ninguém. Agora, o que o Espírito Santo faz e Jesus fez na terra? Ensinou. Então, o ensino me traz o quê? Entendimento, compreensão. Por que é pecado isso? Por que é pecado aquilo? E só quem consegue me ensinar é a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo. E para que eu viva isso, somente querendo verdadeiramente um relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra, que você possa nesse dia aí ser abençoado por essa palavra, que você possa compartilhar. Entre lá no meu canal, assine lá também, né? Lá sempre tem conteúdos tanto de capoeira como conteúdos do Evangelho para nossa edificação. E eu espero que você receba essa palavra no seu coração,
E entenda que cada dia mais há um tempo de mudança para as nossas vidas. Há um tempo de transformação. Muitas pessoas, elas querem ser restituídas daquilo que se foi perdido, mas elas não querem ser restauradas. E fique com essa observação. Só confessa quem quer ser liberto. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.